Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho trazer mais um vídeo para vocês com uma parte da minha história de vida, também, né, incluindo a minha família no caso, mais um daqueles assuntos que já causaram dor na minha vida, e eu sabia que uma hora ou outra eu ia ter que vir falar aqui no canal, porque não tem como, né? Quando a pessoa se expõe na internet, acaba abrindo espaço para algumas perguntas a mais, para algumas, né, questionamentos. Então, nem tudo, tá, gente? Nem tudo eu vou vir falar aqui com vocês, nem tudo, ou pelo menos se eu não me sentir bem, eu não vou vir falar, tá? Mas esse é um assunto que pra mim, assim, está encerrado, tá? Na minha vida, não me causa dor nenhuma, não me causa dano emocional nenhum mais, hoje em dia não. Então, por isso é que eu venho trazer esse assunto aqui pra vocês no canal. Nos últimos vídeos, aliás, naquele vídeo que eu falo sobre o golpe que eu levei do meu ex, eu comentei por alto, né, sobre o falecimento do meu pai, e teve algumas pessoas questionando que eu falei de forma fria, sem empatia nenhuma, e teve até gente perguntando se eu tinha do meu pai. Então, por isso eu decidi vir falar sobre essa parte da minha vida, né, que é a minha história com meu pai, o que acontece, por que eu parecia fria ao falar sobre ele, né? Então vamos lá, vamos ver por onde eu começo aqui. Bom, a minha história com meu pai foi bem complicada. Na verdade, a história da minha família inteira, sendo eu, minha mãe e meu irmão. Nós três sofremos muito, tá? Com o meu pai, a nossa vida inteira. Meu pai, ele viveu com a minha mãe até pouco antes dos meus 15 anos, que foi quando ela terminou de fato com ele, porque ela descobriu uma traição e tal. Então, foi quando de fato ela terminou com meu pai. Então, eu vivi morando na mesma casa com meu pai até os meus 14 anos de idade. As lembranças que eu tenho do meu pai, a maioria são de violência contra minha mãe, contra mim, contra o meu irmão. Minha mãe, durante toda a vida dela, né, do relacionamento com ele, ela fez muitos boletins de ocorrência. Eu lembro muito. Peguei as minhas gatas, porque senão já vocês estão bravos comigo, porque as gatas estão fazendo barulho. Então, eu tenho muitas memórias da minha infância indo para delegacias com a minha mãe, porque ela, por muitas e muitas vezes, eu lembro da minha mãe indo em delegacias para denunciar o meu pai, né? Já teve também polícias na nossa casa, tudo por conta do meu pai. Até eu lembro que uma época, na minha adolescência também, eu chamei a polícia, eu acho que 1 ou 2 vezes pro meu pai. Isso na minha adolescência, né? Antigamente era mais, não era assim tão, sei lá, tão comum, né, as pessoas fazerem essas coisas, mas a situação na minha casa era tão complicada que, né, acabava que tinha muito envolvimento da polícia nas brigas e tudo. As brigas na minha casa não eram simplesmente brigas, né? Era muita violência real. Eu já apanhei muito do meu pai, muito. Eu lembro de quando eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, não sei.
assim, um flash de memória assim que eu tenho, né? Uma vez estava eu e algumas crianças na escada da minha casa. E não sei porquê, não lembro porquê, eu não lembro o contexto, não lembro. Eu só lembro que meu pai me deu um murro que quebrou um dente meu. Então, assim, ele sempre foi muito estúpido, muito ignorante. O meu irmão, se ele for falar a versão dele da história, eu tenho certeza que ele tem muitas memórias de violência sérias pra falar, porque ele é o que mais apanhava. Eu apanhava, digamos assim, menos fisicamente, né? Meio que eu era um pouco mais esperta, né? Então eu sabia o que ia fazer eu apanhar, então eu me controlava. Agora meu irmão apanhava muito. Eu lembro de uma vez que eu tava na casa de uma amiga minha e o irmão dela, ele era muito amigo do meu irmão, do Aleph. Quer ver quantos anos eles deviam ter nessa época? Eu não sei, acho que no máximo 6, 7 anos os dois tinham. O Aleph eu acho que deve ser um ano mais velho que esse menino. E esse menino chegou lá na casa da minha amiga com os olhos arregalados, assustado, falando pra mim: Angélica, seu pai é doido, seu pai é maluco. Eu fiquei tipo assim, sem entender. Aí ele falou pra mim: Angélica, o seu pai, ele jogou o Aleph na parede, batendo no Aleph. Então, assim, o Aleph, meu irmão, tem com certeza muitas memórias tristes envolvendo meu pai. Ele era muito violento mesmo, né? Ele batia pra machucar. O meu irmão tinha... Nossa, era sério as surras que o meu irmão levava. E a minha mãe também apoiou muito, né? Eu lembro de uma memória assim que me marcou, que eu acho que talvez foi uma das últimas assim que me marcou em relação ao meu pai com a minha mãe. Eu já tava na adolescência, né? A minha mãe, ela, quem conhece ela sabe que ela ria muito. Tipo assim, igual eu, às vezes eu rio muito, né? Riso fácil, minha mãe também. E eu lembro muito desse dia que a gente estava na sala da nossa casa. Em algum momento, não sei porquê, não lembro porquê, mas a minha mãe começou a rir, tipo assim, fazendo piada do meu pai. Rindo do meu pai, achando graça, alguma coisa assim. E o meu pai simplesmente pegou um prato de comida e jogou na cara da minha mãe, sorte que a minha mãe desviou. Então assim, o prato com a comida toda ele jogou na cara da minha mãe e voou. Sorte que ela desviou, senão tinha pegado no rosto dela, tinha machucado feio. Então muitas memórias tristes assim, né? Mas o que mais pegou na minha história com meu pai nem foi tanto essa violência, né? Que infelizmente a gente acostumou, né? Eu era muito insultada pelo meu pai. Quando eu cheguei na adolescência, eu lembro muito dele me xingar de nomes pesados, né? Isso que eu já falei pra vocês, eu vivi com ele até os meus 14 anos. Então assim, nem entrei na adolescência, eu já lembro dele me xingando com nomes muito ruins, né? Então eu tenho muitas memórias assim ruins, né? Mas o que mais me pegou em relação a minha história com meu pai foi... O meu pai, ele tinha um sério problema com mulheres, né? Mesmo casado com a minha mãe, casado assim, vivendo junto, porque eles nunca se casaram, né? Mesmo vivendo junto com a minha mãe, mais de 20 anos, ele tinha muitos problemas com mulheres. E minha mãe falava muito, né? Minha mãe sofria muito também com isso. Minha mãe tinha uma paixão doentia pelo meu pai. Mesmo ela sofrendo, mesmo ele fazendo mal a ela, a nós, minha mãe passou a vida dela inteira por um amor obcecado pelo meu pai. E eu lembro de várias vezes na minha infância, na minha adolescência, da minha mãe comentar de histórias assim, que ela pegava o meu pai em caçando mulheres, ou como que eu vou falar? Tipo assim, desrespeitando, invadindo o espaço de outras mulheres. Eu lembro dela comentar uma época que o vizinho da frente da nossa casa,
ele chegou uma vez a falar que ia matar o meu pai, porque diz que tava pegando, que pegou o meu pai olhando a esposa dele tomando banho, porque assim, a nossa janela era de frente para a janela do vizinho, e de frente a essa janela tinha um banheiro, e a moça ia tomar banho com a porta aberta. É assim, é o que eu lembro, sabe? Então eu lembro dessa época que a minha mãe falou que o esposo da moça falou que ia matar meu pai, por conta que pegou meu pai, né, olhando e tal, não sei o quê. Então, ele tinha esse problema. E eu lembro também de uma outra vez que uma tia minha, na verdade, ela era filha da esposa do meu avô. Tipo, filha adotiva do meu avô. Então a gente considerava como tia, né? E ela tinha problemas mentais. Nessa época, se eu não me engano, as pessoas não sabiam, tá? Que ela tinha problemas mentais. Eu devia ter uns 9 anos nessa época. E ela já devia ter, sei lá, uns 15, 16, 17, alguma coisa assim. Mas assim, até então ninguém sabia, pelo menos que eu lembro, assim, ninguém comentava exatamente que ela tinha problemas mentais. E eu lembro de uma época que eu e minha mãe, né, nessa época, essa moça foi pra nossa casa passar alguns dias, né, lá com a gente. E um desses dias que ela tava lá, a minha mãe me chamou pra ver junto com ela. Chegamos de fininho, né, digamos assim, e vimos o meu pai olhando no buraquinho da porta, ela tomando banho. Isso pra mim, claro, uma criança, né, fiquei chocada, assustada. Até hoje, assim, eu como mãe, eu fico, por que minha mãe quis me mostrar uma coisa dessas? Mas ela quis, né, ela me expõe a essas coisas. Então eu vi ele no buraco da porta olhando essa minha tia tomando banho. Então, e ele teve outros vários casos como esse, né? E quando eu entrei na adolescência, eu sempre tive muitos sonhos que são avisos. Eu acho que eu já falei aqui pra vocês que eu tenho até medo de sonhar, porque eu sonho alguma coisa relacionada ao sonho vai acontecer comigo. Isso desde muito nova eu tenho, assim, sei lá, eu tenho isso assim muito forte em mim. Eu sonho, alguma coisa vai acontecer. Tanto que eu sempre fico cismada quando eu sonho e lembro do sonho, né? Tá. Quando foi, eu devia ter uns 11, 12 anos, não sei. Minha mãe, ela tinha, nessa época, minha mãe, ela tinha uma barraca de lingerie, meia, essas coisas, numa avenida próximo da onde a gente morava. E eu estudava à tarde. Meu pai, eu acho que não estava trabalhando nessa época, e só minha mãe que ia todos os dias, né, para essa barraca para vender as coisas dela. Não, voltando ao sonho. Eu lembro que eu tive um sonho lá para os meus 11, 12 anos, alguma coisa assim que eu tinha. Eu tive um sonho que me deixou muito apavorada. Até hoje eu não esqueço desse sonho, de tão assustador que foi. No sonho eu estava tomando banho e quando eu abri a porta do banheiro eu via a cara do Demon. Sabe aquela imagem bem feia que tem na internet? Com chifre, com o rosto vermelho e manchas pretas, sabe? Uma imagem assim. Eu abria a porta do meu banheiro quando eu tava tomando banho, um sonho, tá? E eu via a cara do Demon. Tá. E aí minha mãe tinha lá essa barraquinha dela. Ela foi trabalhar e tal, e eu fui tomar banho nesse dia pra ir pra escola, né? Eu entrava no período da tarde. Eu fui tomar banho, não sei se eu lembrei do sonho, eu só sei que eu decidi abrir a porta do banheiro. Saí do chuveiro e fui abrir a porta do banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, quem vocês acham que eu vi? Meu pai estava com um cobertor vermelho e preto,
na cabeça, sabe aqueles xadrezinhos, cobertor xadrezinhos? Um desses. Ele estava com o cobertor na cabeça saindo, tipo assim, escondido, né? Aquele dia pra mim foi marcante, foi assustador, foi terrível, né? Fui pra escola, não falei pra minha mãe no dia, falei até com uma amiga minha sobre o que aconteceu e tal. Gente, era criança, né? Mas aquilo ali foi muito assustador pra mim. Depois de um tempo eu resolvi falar pra minha mãe. Quando eu falei pra minha mãe, vocês lembram que eu disse que minha mãe tinha um amor doentio, né? Pelo meu pai. Ela decidiu usar isso meio que na melhor hora, sabe? Tipo, pra tirar alguma reação dele, algo assim. Então ela pegou e falou pra ele sobre isso, meio que pra usar como um ponto pra discussão. E meu pai, na minha frente, na frente dela, se ajoelhou, jurando que ele nunca tinha feito isso, que ele não fez isso, que isso era coisa da minha cabeça, que ele nunca faria um negócio desses. Tá. Minha mãe acreditou nele, preferiu acreditar nele. Ou pelo menos não fez nada, não deu em nada, ficou por isso mesmo, tá bom. Alguns anos depois ela usou essa história por várias e várias vezes, né, pra atingir ele, pra tentar sair por cima no momento de uma briga. Então ela usou essa história por várias e várias vezes, mas no momento em si ela preferiu dar créditos a ele, né? Então isso pra mim foi assim o mais pesado da minha história com meu pai, que eu sofri por muitos e muitos anos. Eu peguei dele, realmente, assim, por muitos e muitos anos da minha vida eu tive ele por conta do que ele fez, né? Assim, graças a Deus não encostou em mim, pelo menos não enquanto eu raciocinava, né? Isso não aconteceu, mas só esse ponto pra mim, assim, juntou tudo, esse ponto acabou pra mim, não tem mais pai. Então eu tive muito, muito ódio dele mesmo. Quando eu fui casar com o pai da Mislene, o pastor da nossa igreja, meio que ele deu alguns conselhos pra mim, e eu me abri sobre essa história, eu falei sobre essa história, eu falei sobre o meu sonho, né? Da mesma forma que eu tô falando aqui com vocês. E meio que ele me deu uma visão, que talvez essa visão, sei lá, né? Ele falou assim pra mim, ele falou: Angélica, às vezes, né, porque meu pai na época falou, que jurou, que não fez, que não sei o que, ele falou: Angélica, às vezes o seu sonho foi pra mostrar que realmente não era ele quem estava ali, era ele carnal, mas não era ele, era sim, né, o diabo tal, encarnado na vida dele. E tipo assim, que eu tinha que liberar perdão e essas coisas e tal. E meio que assim, quando ele me falou isso, eu associei realmente assim o sonho com a situação e tudo isso, aquilo ali eu falei: não, quer saber? Não vou mais sofrer por isso. Não vou ficar mais pensando nisso, porque isso realmente me machucava demais, né? Tá, mas ainda assim foi uma história muito, muito difícil, né? Por muitos anos, por mais que assim eu falei, eu não vou ficar sofrendo com essa história, mas isso ainda me machucava um pouquinho, né? Assim, eu falei, eu não quero contato mais, eu não confio mais. Tive algumas vezes assim contato, assim, por exemplo, quando eu vim aqui na casa da minha avó, que ele tava aqui, conversava, mas tipo assim, o básico do básico. E pra mim assim, da minha adolescência pra cá, eu tenho 35 anos, então eu não tive assim tanto contato mais. Pra mim assim, foi perdendo. Eu lembro de uma vez, a Mislene tinha uns 4, 5 anos no máximo, e eu vim aqui na casa da minha avó e o meu pai tava aqui. Eu acho que devia ter sido a primeira vez que ele tinha visto a Mislene, né? Abraçou a Mislene e beijava a Mislene e cheirava a Mislene. Oi, não sei o que do vovô, e não sei o que do vovô. Aquilo ali, quando eu vi, foi me consumindo um negócio.
um incômodo. Eu lembro muito, não sei se a Mislene vai lembrar disso. Aí eu peguei, Mislene, vambora. Peguei a Mislene e falei, vambora. E no caminho eu falei pra ela, tipo assim, de uma forma que ela fosse entender, que não fosse, né, ser tão assustador pra ela. Falei, filha, eu não quero que você deixe o seu avô te abraçar, te beijar. Não quero, né? Tipo assim, meio que eu tentei explicar pra ela. Ela, por que, mãe? O vô é tão legal, não sei o que, né? Falei, não quero, filha, eu não quero, porque a mãe não confia nele, porque não sei o que, né? E tipo assim, foi o meu papo de mãe com ela, assim. Basicamente foram pouquíssimas vezes que a Mislene viu ele. Foi essa e, sei lá, eu não sei se teve mais alguma vez. Assim, foram pouquíssimas vezes. Então, eu não confiava mais, né? Não tinha mais ódio? Não tinha, mas eu não queria mais contar. E nunca, de maneira alguma, ele perto dos meus filhos. Não confiava nunca mais confiaria na pessoa que né? Alguns anos depois que a minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu em 2016, eu acho que foi 2016 que minha mãe faleceu, em outubro de 2016. Alguns meses depois, eu escutei duas histórias, um de uma tia e outra da minha avó. Uma tia minha falou assim, Angélica, quando você era pequena, uma vez foi uma amiga da sua mãe dormir na casa de vocês. Quando eu era pequena, assim, tipo assim, bebê, sei lá. Quando eu era pequena, foi uma amiga da sua mãe dormir na casa de vocês. E o seu pai tentou a moça. Quando eu ouvi aquela história, a minha cabeça foi só pensando o porquê que a minha mãe ainda assim viveu com ele até meus 14 anos. Foi isso que eu pensei. Claro, revoltada com a atitude dele, mas eu sou mãe, eu vejo assim, eu tenho que proteger os meus filhos, então nesse momento eu fiquei muito mal por ainda assim minha mãe ter convivido com ele tantos anos, mesmo sabendo do que ele era capaz. E aí eu lembro que eu acabei compartilhando essa história com a minha avó. Eu vim aqui da minha avó, que eu vinha sempre aqui, né? E eu compartilhei com a minha avó essa história. Eu falei, avó, a minha tia tal falou isso. E a minha avó compartilhou outra história comigo. E aí, né? Ela falou, Angélica, quando você era bebê, você e sua mãe, parece que a gente morava aqui na rua da minha avó, de aluguel, uma coisa assim. E uma vez, ela falando, né? Uma vez eu cheguei na casa de vocês, o seu pai estava com você no colo, você estava com um vestidinho e o seu pai estava com a mão dentro do seu vestido. E o que deu a entender da minha avó foi exatamente o que está passando pela cabeça de vocês, né? Assim, é triste, é revoltante, assim, tipo assim, se a história que a minha tia tinha falado já tinha sido assustador, a história que a minha avó falou foi pior. Então por isso que eu falo pra vocês, enquanto eu raciocinava, nada aconteceu, graças a Deus, mas, né, eu tenho muitas memórias, assim, da minha mãe me levando pra Santa Casa, porque eu tive úlcera, né, eu quase morri com úlcera quando eu era criança, e eu lembro de muitas vezes médicos fazerem, assim, exames nas minhas partes íntimas. E aí, quando eu lembro disso, e eu lembro dessa história que a minha avó me contou, eu fico, tipo assim, querendo não pensar. Só isso, eu fico, Senhor, eu não quero pensar nisso. Eu não quero imaginar o que pode ter acontecido, por que uma coisa e outra, e aí, né? Então, assim, eu tô trazendo toda essa história pra vocês, meio que pra me explicar por que eu falei de uma forma fria do meu pai, né?
Mas assim, para passar a minha história também para vocês, assim, não foi fácil, gente, a minha vida com a minha família. Não é que eu seja fria, que eu seja ruim, que eu seja amarga. É só que assim, a minha vida não foi fácil com a minha família. Eu tenho muitos pontos, assim, muitas dores, tá? Que me marcaram muito, mas que eu não vou, assim, ficar me lamentando o resto da vida, não vou ficar sofrendo. Hoje, graças a Deus, eu tenho meus filhos comigo, meus 3 filhos comigo. Amo meus filhos, eu busco proteger eles da forma que eu posso. Às vezes as pessoas questionam por que eu não vou trabalhar fora, porque eu quero estar presente na vida deles, eu quero saber o que está acontecendo na vida deles. Então eu faço meu dia do jeito que dá pra fazer, Deus sempre me ajuda, Deus nunca deixa eu faltar. Então eu prefiro sim estar presente na vida deles, saber o que está acontecendo. Minha mãe, assim, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora, sempre trabalhou fora, mas às vezes eu paro pra pensar assim, eu falo, gente, será que ela via as coisas que aconteciam, né? Eu acho que assim, às vezes, eu lembro que uma líder minha uma vez, ela falou que queria, tinha alguma coisa que se fazia na igreja, eu acho, que meio que fazia a gente lembrar de coisas assim, do passado e tal. E quando ela me falou isso, eu falei pra ela, eu não quero lembrar. Eu não quero porque eu tenho medo. Exatamente disso. De lembrar de alguma coisa que, nossa, sabe? E eu falo isso mesmo pra vocês. Hoje eu fico, gente, eu acho melhor não lembrar. Porque se eu lembro de uma história tão, né, assustadora como essa que vocês estão pensando, que também eu penso, então eu tenho muito medo de lembrar de coisas, assim. Eu fico, Senhor, é bom que o tempo vai passando, as memórias vão apagando, assim. Eu tenho, assim, poucas memórias, assim, memórias boas eu não tenho, né, da minha família. São raras as memórias boas que eu tenho, assim, mas memórias de dores eu tive muitas, mas eu preferi tirar da minha vida, sabe, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho raiva, às vezes, quando algumas coisas acontecem, tenho muita raiva, explodo mesmo. Às vezes eu venho aqui no canal, assim, com raiva, falo umas coisas, mas é porque na hora eu tenho muita raiva, muito ódio, eu quero explodir, eu quero, né? Mas depois passa. Na minha vida, graças a Deus, pelo menos eu posso falar isso, assim. Depois passa, eu não fico guardando mágoa de ninguém, eu não fico remoendo nada de ninguém. Não, acabou. Vive a sua vida, eu vivo a minha, e cada um com as consequências do que faz. Eu sei que eu não faço mal a ninguém, graças a Deus eu tenho minha consciência tranquila que eu não faço mal a ninguém, eu não atingo ninguém. Não sou doce também, não sou uma doçura. Eu acho que às vezes eu sou bem grossa até. Às vezes eu assisto alguns vídeos meus, eu vou excluindo os negócios que eu falo, Jesus, pra que ser tão estúpida? Eu acho que eu sou mesmo, assim, aquilo, né? É do DNA, né? Meu pai é muito ignorante, eu também sou um pouquinho. Fernando é o ignorante da casa aqui, que pegou do nosso lado. Então acho que assim, tudo isso sou eu, né, gente? Assim, eu não tenho mágoa, de verdade, assim. Me perguntaram se eu tenho ódio, eu não tenho ódio. Tive sim, por muito tempo tive ódio. Eu já quis fazer coisas contra ele, contra mim, por conta de todas essas histórias, de todas as dores que a gente viveu na nossa casa. Mas Deus é bom, Deus Deus nos livra do pior. E eu vejo tanto que Deus cuida de mim a minha vida inteira, né? Então, mas passou, tá? São histórias que fizeram parte da minha vida e que, graças a Deus, hoje eu falo, às vezes também eram necessárias, né, pra eu aprender também a cuidar de mim, a cuidar dos meus filhos, a ficar atenta em tudo, até a malícia do coração das pessoas, até a malícia das atitudes das pessoas, tanto comigo quanto com os meus filhos. Bom, gente, então é esse o vídeo de hoje. Mais uma parte da minha história, né? Eu prefiro, assim, nessa parte, assim, familiar, assim, mãe, irmão, pai, eu prefiro, assim, nem trazer tanto, né? Só trouxe essa mesmo, porque essa, digamos que é a mais pesada e que muitas pessoas não entendem o meu jeito de falar do meu pai,
né? Mas esse era o meu pai. Então, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pesado, né? Falar assim, mas mais uma parte da minha vida aí, pra quem quiser me conhecer um pouquinho mais. Então, avalia o vídeo pra mim, ou avalia o vídeo, mas avalia. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!